De Papo com Cidinha volta e desta vez para falar com a reitora da Universidade Federal do Triângulo Mineiro, a professora Marinalva Vieira Barbosa. Professora, são muitos os planos frente à Universidade Federal do Triângulo Mineiro, desafio por ser mulher, negra, ocupando um cargo, muitos almejam, né? Sim. Bom, obrigada pelo convite para estar aqui. Ou sim, eu acho que eu acrescentaria na lista que você fez aí, mulher negra, linguista, vindo da área das humanidades. Então, geralmente, assim, quando a gente olha hoje para a universidade de modo geral, não só o FTM, a questão das áreas, né, quando se pensa a gestão das universidades, as áreas das humanidades, elas são sempre vistas como aquelas que não... Elas são boas para tudo, menos para administrar, para fazer a gestão. Então, eu trago comigo esse desafio, né, de dizer que não. Eu sempre disse isso na UFTM. Não, nós também sabemos gerir uma universidade, nós sabemos pensar a universidade. Acredito que quando das humanidades sai alguém com condições de trabalhar a gestão, sai também com essa capacidade de pensar o aspecto educacional, o aspecto humano, as relações humanas. Então, sim, mas é o meu grande desafio, com certeza, quando eu olho para essa minha posição. O currículo da senhora é vasto, né? Então, linguística orienta vários alunos e, por ser professora, o grande desafio na administração da reitoria, reitora da UFTM, principais ações. Tá, então, a minha trajetória, ela chega comigo na reitoria. Eu sou uma linguista que trabalha com análise do discurso, mas que sempre esteve em interlocução com as áreas de educação. Eu sempre trabalhei com as questões de formação de professores, com o ensino da leitura e da escrita, a produção de conhecimento na universidade. Eu trabalho também com temáticas voltadas para a questão da inclusão e a formação de professores. Então, quando eu chego à reitoria, eu chego com tudo isso, com todas essas ideias. Que isso, para mim, são questões fundamentais para a gente pensar hoje a questão da entrada e da permanência nos cursos da universidade. E eu não estou falando só dos cursos das áreas que eu transito, não. Hoje, por exemplo, eu faço parte de um grupo de pesquisadores que há um bom tempo vem discutindo a questão da relação entre ler, escrever e produzir conhecimento. Ler, escrever e produzir conhecimentos novos, entende? E a gente vem de uma discussão de mostrar que essa hoje tem que ser uma preocupação de todas as áreas, se a gente quer pensar uma coisa que é uma temática que está aí muito em voga, né, que é a questão da inovação. Quando eu falo em inovação, eu tenho dito, olha, eu preciso pensar a inovação social, eu preciso pensar a tecnológica. E quando eu penso em inovação, eu volto para esse lugar da formação, do lugar da leitura, do lugar da escrita, do lugar do acesso ao conhecimento, da apropriação do conhecimento. Porque, inclusive, hoje, a dificuldade que o aluno encontra para fazer essa apropriação do conhecimento universitário, ele é um motivo de evasão. Ele chega aqui, tem dificuldade de dialogar com esse conhecimento, ele parece um conhecimento completamente fora do seu universo cotidiano, e isso leva à sensação de que se está tratando de algo que muitas vezes é definido assim, o que eu vou fazer com isso no mundo cotidiano, né? No mundo da vida, por exemplo. Então o desafio nosso, quando eu discuto leitura, escrita, produção de conhecimento, eu estou discutindo essas questões. E eu acho que essas são questões que hoje tocam, perpassam o problema da evasão. Mas nós temos também as questões de inclusão. Tá? E eu sempre chamo a atenção que quando eu falo da inclusão, eu não estou falando da inclusão no sentido estrito, não estou falando só da inclusão no sentido estrito. A gente precisa pensar a inclusão hoje como um elemento amplo, olhando para o problema da evasão. Eu preciso pensar as políticas de acolhimentos,
eu preciso pensar o tempo de vivência, de vida do aluno aqui dentro da universidade, como que ele se encontra aqui para além da sala de aula, com quais possibilidades de diálogo, de atividades que ele precisa ter acesso para poder compreender que a formação universitária ela não é só teórica, ela não é só da sala de aula. Ela envolve uma vida cultural, ela envolve uma vida ligada às atividades esportivas, ela envolve uma vida de trabalhos, pesquisas e projetos que o colocam em relação com a comunidade. Envolve a questão da própria pesquisa. Então, assim, eu acho que hoje, quando eu chego na reitoria, e para pensar numa questão macro, a formação que nós queremos oferecer, a qualidade da formação que a gente quer fazer, a permanência, sabe? Mas a permanência com qualidade. Não é o permanecer. Muitas vezes os meus alunos, eu ouço os alunos dizerem assim, olha, eu estou aqui para se formar, para ter um emprego, para ter um diploma. E eu digo, não é só isso. Isso é um aspecto. A formação universitária, o processo acadêmico, o processo da educação superior, ele é um processo que, inclusive, nos ajuda a compreender o universo que está no nosso entorno. Para eu formar esse aluno com essa sensibilidade, para compreender não só o próprio da sua formação, da sua atuação como profissional, mas compreender o outro com o qual ele vai lidar, as demandas humanas, eu preciso de uma formação mais ampla. Eu não posso restringir a sala de aula, só a questão teórica. Eu não posso trabalhar numa universidade com uma aridez, entende? De diálogo com essas outras possibilidades. Então, essa é uma grande proposta que a gente traz, que eu trago com toda a equipe, quando a gente chega na reitoria. Então, pelo que a senhora coloca, quer dizer, o aluno da UFTM vai ter um leque maior, mais abrangente, no que se refere à sua formação universitária. É para isso que nós vamos trabalhar. Sim, eu tenho já colocado com muita ênfase para os pró-reitores, principalmente os que estão na PROAS, que é a Pró-Reitoria de Assuntos Comunitários, o que está na Pró-Reitoria de Extensão, na Pró-Reitoria de Ensino, na Pró-Reitoria de Pesquisa, que são pró-reitorias que estão diretamente ligadas, elas têm essa interlocução mais direta com alunos e os docentes. A ideia é, sim, fazer uma gestão que olhe para essas questões. Nós queremos, por exemplo, pensar os espaços de acolhimento dos alunos. Essa já é uma discussão que está posta. A gente precisa tornar os espaços da UFTM mais humanos, tanto aqui na unidade da Abadia, quanto na universidade, quanto em Iturama. Nós temos que nos preocupar com essa questão dos espaços de vivência dos alunos. A gente precisa, com a Pró-Reitoria de Extensão e especificamente com a questão da cultura, o que a gente quer trabalhar é um conjunto de ações que sejam por projetos, que sejam por eventos, que sejam pelo diálogo com a comunidade, que dê essa possibilidade para os alunos desse diálogo. E para isso, assim, eu tenho colocado uma ação que nós queremos implementar o mais rápido possível, que é a questão da criação do nosso banco de projetos, da apresentação de projetos em Brasília para emendas parlamentares. Nesse momento, nós já estamos mapeando onde, como, quais são os interesses nos ministérios e, ao mesmo tempo, eu estou pedindo urgência nesse trabalho com esses bancos de projetos, olhando para essas demandas dos alunos. Tem também as questões, como eu falei, da política de inclusão, salas de acessibilidade, equipamentos. A gente precisa, nós estamos com uma proposta de criar os núcleos com os tais, né, os trabalhadores, os servidores, né, que são os técnicos em assuntos educacionais. A ideia é ter um núcleo nos institutos, que esses profissionais, claro, nós vamos começar com um piloto, uma coisa ainda pequena, mas a ideia é que esses profissionais, a partir das necessidades, dos problemas, das demandas que se apresentam em sala de aula para os professores, que a gente consiga ir construindo propostas, projetos, modos de dar resposta para as demandas e as dificuldades que os alunos apresentam. A gente quer, por exemplo, integrar a monitoria inclusiva, porque hoje a monitoria inclusiva, o que é? A gente faz a seleção, esse monitor encontra o aluno, encontra o professor e o quê? A ideia é que, com esse núcleo de tais, com esses profissionais trabalhando em projetos,
que a monitoria inclusiva seja um lugar de diálogo e também de preparação dentro dessa proposta, para que o atendimento ao aluno, aí que demanda uma inclusão no sentido, a inclusão pedagógica principalmente, que é da qual eu falo sempre, né? Que ele possa ter essa articulação em torno de uma clareza de quais são as demandas desses alunos, quais são os seus desafios, quais são as dificuldades dos professores e como que a gente conjuntamente pode construir respostas para essas questões. Pelo que a senhora coloca, o aluno da UFTM vai ter, a partir de agora, pelo menos está se trabalhando para que isso ocorra, espaços para ser ouvido, tá? Espaços para trabalhar não só a formação profissional, mas também a questão da cultura e prepará-lo para o mercado, porque não é só a formação acadêmica que ele vai encontrar. Lá fora, a visão que se aparece para ele é totalmente diferente. Uhum. E alguns, em função dessa dificuldade, alguns pontos contribuem para a evasão que está ocorrendo nas universidades. Sim, sim. Eu te diria que o aluno vai ser o centro, né? Porque, vejam, nós somos uma instituição educadora, né? A gente forma, de fato, a gente trabalha, tudo o que a gente faz, de verdade, é para a formação que a gente quer oferecer, que a gente quer realizar. Então, para mim, o aluno é o centro dessas preocupações. Então, a atenção estará voltada para ele. E são os primeiros passos, assim, nesse sentido, sabe? Eu e a Meire, né, nós falamos muito durante a campanha que a gente ia fazer o básico, né? Criar os núcleos, criar políticas de inclusão, estabelecer formas de diálogo. Hoje, por exemplo, eu me reuni com os alunos, os representantes, né, da Atlética Geral, e eu falava isso para eles. Falei, olha, o que eu quero deixar claro para vocês é que essa gestão, ela está aberta ao diálogo. Nós temos um conjunto de preocupações, um conjunto de ações que nós queremos realizar. Falamos, inclusive, disso, né, da compreensão que a gente tem que o problema da evasão, ele não é um problema simples, ele não é linear, sabe? Não é. Ele tem... Eu sempre coloquei essa discussão que, assim, quando eu penso a evasão, eu preciso pensar as políticas da universidade, as práticas de formação, o aspecto pedagógico, aquele que é próprio da sala de aula, mas eu também preciso pensar as características dessa geração contemporânea. A universidade, ela precisa urgentemente, aí eu faço parte eu partilho, né, do conjunto de educadores que vem pensando nessa questão, e dizer o seguinte, que a universidade, como um todo, ela precisa fazer uma discussão muito rápida, muito urgente, sobre quem é essa geração que está aqui dentro. Se nós não compreendermos, e não adianta, às vezes nós somos saudosistas, né? Porque no meu tempo não se fazia assim, no meu tempo era dessa forma. Não vai adiantar esse lamento. A gente precisa entender qual é o perfil, qual é a característica dessa geração que está chegando na universidade, quais são as demandas, quais são os modos que essa geração tem de compreender o mundo, e a partir disso buscar saber como a universidade pode dialogar com essa geração. E geralmente quando se fala isso, para aqueles que não estão no campo da educação, dizem assim, mas nós não vamos baixar o nível, mudar o nível, a qualidade da universidade. Eu, de saída, digo, eu não estou falando disso. A qualidade da formação, ela precisa ser garantida. Eu estou efetivamente falando de práticas e metodologias de formação. Preparar o aluno para o futuro? Sim, prepará-lo para o futuro, mas a partir de uma perspectiva em que, ao mesmo tempo, eu preciso dizer para ele algo que, assim, embora às vezes a gente viva um tempo em que a parte da ideia de que a ciência não é necessária, a educação não é necessária, que eu posso resolver a vida sem tudo isso, eu tenho dito, não, isso é uma ilusão. Isso é uma ilusão, isso é uma parte muito pequena da sociedade que de fato resolve por esses caminhos. Um dia desses eu falava para alguns alunos, eu digo, ainda para a gente, principalmente quando a gente olha que a universidade está aberta para as classes populares, para as classes menos favorecidas, a educação, os percursos educacionais, eles ainda são de fundamental importância. E mesmo que nesse aspecto a gente não precisasse da educação, mas eu digo, para manter a nossa humanidade, a gente ainda precisa da educação. Se no limite, para nada servir,
se nós abrirmos mão desse processo, nós estaremos abrindo mão de um componente fundamental na construção do que nos torna humano. Então, A senhora colocou um ponto interessante quando a senhora falou do trabalho junto com as comunidades. Essa relação de cultura e comunidade, como se pretende caminhar? Como a gestão da senhora pretende estar trabalhando? então eu tenho conversado, né? Esses primeiros 15 dias de gestão, eu já tenho recebido vários segmentos da comunidade de Uberaba, políticos, representantes de instituições, sociedade civil organizada de um modo geral, eu tenho recebido. E o que eu tenho dito? A universidade está aberta para conversar com todos esses segmentos, seja no segmento na área de educação, o que a gente pode fazer, precisamos fazer parcerias, tá? Mas eu queria inverter um pouco a lógica das parcerias, né? Porque, às vezes, quando a gente pensa em parceria, assim, o que a universidade pode nos ajudar? A minha pergunta é, o que vocês podem fazer para nos ajudar? Para ajudar a universidade. Entende? Nós precisamos, por exemplo, abrir as portas da universidade para um diálogo forte com o campo cultural de Uberaba e região. Então, vamos fazer projetos, vamos fazer parcerias, vamos trazer propostas para serem desenvolvidas dentro da universidade. Eu sempre, independente da reitoria, eu sempre atuei no campo da educação, né? De olhar para a importância da universidade estar nos conselhos, da universidade ter projetos para dentro da educação básica, da gente estabelecer parcerias, da gente fazer com que não só nós irmos às escolas, por exemplo, mas que as escolas venham até nós. Então, nesse sentido, eu tenho sinalizado para todos os segmentos que há um interesse, que nós queremos trabalhar nesse sentido de fazer essas parcerias. Tá? Então, e essas parcerias, elas vão também para além do campo da educação, que é a questão do setor produtivo. Porque nós temos vários segmentos de formação dentro da UFTM. A gente tem as áreas das licenciaturas, que elas são mais voltados para o campo da educação. A gente tem os cursos das áreas da saúde, então a gente tem um outro nicho, por assim dizer, de atuação, e a gente tem os cursos da área das engenharias. Então, são, de fato, 3 blocos de áreas de conhecimento que nos coloca em diálogo com os diferentes segmentos da nossa sociedade. E uma ação acho que assim, pragmática no sentido da busca desse diálogo, é o que nós estamos agora, nós iniciamos a reestruturação da Pró-Reitoria de Planejamento da Universidade. Na campanha, eu e a professora Meire falamos muito disso, que nós queríamos uma Pró-Reitoria de Planejamento que efetivamente planejasse o orçamento, a vida da universidade, que a gente não trabalhasse dentro de uma política de ação e de responder às demandas. Nós precisamos entrar numa fase de planejar o FTM do próximo ano, mas planejar o FTM daqui a 5 anos, planejar o FTM daqui a 10 anos. Nós precisamos criar essa cultura e o primeiro passo que nós estamos dando nesse sentido é a reestruturação da Ploplan. E dentro dela, nessa perspectiva do diálogo com a comunidade, nós estamos criando uma diretoria que vai cuidar dos convênios e de projetos. É uma diretoria que a gente pretende que, inclusive, além dela trabalhar os projetos de interesse da administração geral, a formação da equipe está se dando de modo em que a gente possa orientar os docentes na elaboração dessas parcerias, na busca por editais e possibilidade de captação de recursos, na organização do nosso banco de projetos. Nós precisamos urgentemente ter um banco de projetos. Projetos pequenos, com poucos recursos, que demandam, sei lá, 50 mil reais, até os que demandam 5, 6, 7, 10 e aí por vai, milhões de reais. A gente precisa ter isso planejado. Porque hoje o que eu tenho observado nas universidades, de um modo geral, é que elas têm uma atuação política muito forte nessa captação. Mas para isso ela tem que ter essa preparação. E nós já estamos, nesse momento, é uma meta para os 100 dias, estruturar a Ploplan, estruturar essa diretoria dentro da Ploplan, para começar esse trabalho que a gente tanto falou nesse tempo que nós estivemos aí discutindo politicamente a UFTM. Então, significa, principalmente para o produtor cultural, para aquele que trabalha na cultura,
visualizando muito trabalho. Uma outra questão que alguns técnicos administrativos têm questionado em relação ao trabalho do técnico administrativo, teletrabalho, trabalho remoto, como é que vai ficar, até que ponto já tem estruturado, se pretende estruturar essa questão? Então, Cidinha, eu vou repetir um pouco o que eu falei durante toda a campanha. Eu pedi, durante a campanha, eu respondi, eu e a Meire, nós respondemos várias vezes, né, se nós éramos contra ou a favor do teletrabalho. Eu coloquei que o meu histórico, quando diretora de instituto, quando coordenadora do programa de pós-graduação, com relação à flexibilização, eu sempre tive uma posição muito clara de apoiar, de tentar viabilizar, e que eu acho que é uma questão que a gente tem, inclusive, que melhorar dentro da UFTM. Com relação ao teletrabalho, o que eu coloquei muito e continuo afirmando, e é um dos movimentos que nós vamos começar a fazer, que é assim, não sou contrária ao teletrabalho, mas ele não é para fazer as pressas e na correria. Não é. Não concordo. Continuo dizendo, não estou aumentando uma vírgula. Por quê? Porque o teletrabalho, eu chamo atenção para isso, ele é uma mudança de paradigma. Você muda a forma de relação com o tempo de trabalhar. Mas, para além disso, a gente precisa pensar o interesse do servidor, mas o interesse da universidade também. E um não pode se sobrepor ao outro. O teletrabalho tem que ser fruto de uma discussão que leve em consideração esses dois interesses. Tá? Então, nesse sentido, o que eu falei muito para os servidores é de que eu gostaria de que a gente tivesse a definição do teletrabalho feita com cuidado, no sentido dos controles que são necessários, não sejamos ingênuos. Se a gente deixar isso solto, depois eu serei cobrada pelos órgãos fiscalizadores. Fica muito fácil liberar, como foi feito, né? Liberou todo mundo para ir de uma forma um tanto quanto apressada. Eu várias vezes eu disse, mas a fatura disso vai ser depositada na minha conta. Então eu tenho o direito de olhar para isso. Então, de novo, não é uma questão que eu esteja contra. Eu só acho que nós precisamos olhar com cuidado para essas definições. Direito dos trabalhadores, controles, resultados efetivamente. Eu ter clareza, assim, olha, em situação de não teletrabalho, qual era a nossa produção? Em teletrabalho, como ela vai ficar? Essas discussões, elas não foram feitas. Elas não foram. E se foram, eu não fiz parte do grupo que participou dessa discussão. Então, o que eu pedi para os pró-reitores que assumiram, os diretores? Falei, entrem em contato com os trabalhadores, com os servidores que estão nessa discussão, tomem pé da situação e avaliem. Se dentro dessas preocupações, o que foi feito, que é agora que a gente está realmente tendo acesso ao que foi feito, se está ok, se responde a essas preocupações, tranquilo. Também não vou desmanchar pelo desmanchar. Se não está de acordo, nós vamos ter que parar e ver como é que isso vai seguir, tá? E o que eu estou dizendo, eu repeti isso. A campanha toda. A campanha toda. Vitória, uma questão que muitos questionam. São muitas ações, muitos projetos que a senhora tem a desenvolver para os 100 dias. Os primeiros 100 dias. Na ponta do lápis, o que a senhora priorizou? A reestruturação administrativa, tá? A Ploplan, mas tem outros movimentos que nós estamos fazendo. Isso é uma meta para os 100 dias. Os primeiros diálogos com Brasília e com projetos para demanda de recursos, 100 dias é urgente, tá? E falando assim parece simples, mas não é, porque nós estamos falando de projetos que vão em diferentes áreas. Então, há um trabalho nesse sentido. A definição, o planejamento para 2024, nós chegamos e o orçamento está sendo discutido. A gente já quer colocar para o orçamento de 24 a possibilidade de elaboração, de desenvolvimento, aliás, de algumas construções. Os aluguéis são um gargalo para nós, seríssimo, muito sério.
Hoje, a conta que a gente tem é uma despesa por ano de quase 2 milhões de reais, se não for mais. Tá? Então, assim, se a gente pensar que isso sai de uma verba que poderia estar sendo investida em problemas da evasão, em qualidade de vida, entende? No bem-estar da comunidade. Então, a questão dos aluguéis, para mim, é um problema urgente. E a gente já definiu como meta 3 blocos, né, de ações nesse sentido, e que os primeiros andamentos, a questão de projeto, eles precisam estar nos 100 dias. A questão de dar resposta para o problema da internet na UFTM, semana que vem eu estarei em Brasília, para além da posse, já para um conjunto de reuniões no MEC, no Ministério do Planejamento, na Casa Civil, na EBSER. A gente está tentando estabelecer essa agenda de reunião. E uma das pautas que nós vamos levar, principalmente para a CESU, é a questão do investimento em tecnologia na UFTM. Básico. Nós não temos internet que dê para fazer as questões, entende? Assim, mais básicas nossas. Então, essa é uma pauta urgente que eu não estou pretendendo resolvê-la em 100 dias, mas dar andamento em 100 dias. Além disso, nós estamos trabalhando para reorganizar alguns setores. O DTI, por exemplo. O DTI, para nós, é um setor de fundamental importância. Eu sempre falei disso. Nós estamos discutindo, fizemos um trabalho, a Proplan fez um trabalho muito, muito cuidadoso de discussão com esse setor. Nós vamos realocá-lo, entende? Por entender que é um setor transversal da universidade. Então, ele tem um papel fundamental. E nós precisamos, na discussão com o MEC, além de recursos, nós precisamos ver também, aliás, recursos humanos e financeiros. Sabe? Então, essa é uma pauta que a gente precisa colocá-la em andamento já nos 100 dias. Para o HC, a gente tem uma pauta enorme de discussão com a EBSER, que passa desde a qualidade de vida, a qualidade dos direitos de trabalhistas, principalmente dos servidores RJUs, que estão dentro do HC. Essa foi uma pauta, a questão do assédio moral, os problemas relacionados à compreensão ou incompreensão, as interpretações ou as não interpretações relacionadas à insalubridade. Tá? Quando eu volto para a questão da UFTM, hoje, para a PROAD, por exemplo, uma questão urgente é a gente dar algum retorno para a comunidade sobre o nosso sistema de compras, sabe? Que ele é um problema, ele é uma demanda urgentíssima. Além disso, nós precisamos também iniciar o planejamento para a elaboração do nosso PDI, que para o ano que vem isso já é uma pauta posta, mas que já nesse segundo semestre a gente precisa trabalhar, a gente precisa pensar as metodologias, se nós queremos de fato, já em 2024, ter uma universidade dentro dessa lógica que a gente veio defendendo, que é com um mínimo de planejamento, que ela não seja... nós temos hoje uma cultura de responder às demandas, mas responder às demandas, necessariamente, hoje eu estou muito convencida disso, não é responder aos que precisam mais. Então, uma das questões que será, assim, que precisamos trabalhar já dentro dos 100 dias, são esses encaminhamentos do planejamento da universidade. Professor, as questões são muitas, né? As demandas mais ainda. De Papo com Cidinha agradece imensamente. As considerações finais da senhora, por favor. Obrigada. Olha, o que eu quero dizer para toda a comunidade da UFTM, a gente fez um plano de gestão, e em boa parte dele, eu e a Meire, nós participamos da escrita dele, inclusive, das escutas. Nós assumimos, e aí a gente está fazendo uma segunda rodada de escutas, de conversas, dizer o seguinte: o nosso plano de gestão não é uma peça de ficção, ele precisará ser cumprido. A minha colocação é assim, ponto a ponto. Nós vamos ter que dizer para a comunidade o que conseguimos e o que não conseguimos. Que, claro, pode coisas que nós colocamos lá e que necessariamente a gente não consiga realizá-las, mas a gente precisa dar essa resposta. E, por fim, eu diria o seguinte, para todos os segmentos, a reitoria da UFTM está aberta ao diálogo, está aberta à escuta.
mas é um tempo de ação. Então, o meu convite para quem demanda falar com a reitora é o seguinte: cheguem lá, levando os problemas e também apresentando propostas, possibilidades de solução, porque é nesse diálogo que a gente quer conseguir respostas para todas as demandas e para a gente conseguir construir a UFTM que a gente tanto deseja. Acho que é isso. Agradeço, senhora, a disponibilidade de vir falar conosco. De papo com Cidinha, falou com a reitora da Universidade Federal do Triângulo Mineiro, professora Marinalva Vieira Barbosa.